Oi, pessoal, aqui é a Márcia, eu tô com o Genefil e vamos falar hoje, a nossa entrevista é com o filósofo dos quadrinhos. Bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, pela sua presença e pela sua generosidade de falar com a gente. Capaz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E aí, me conta, posso te chamar de Gelson? Chamo Pode chamar de de Gelson. filósofo dos quadrinhos? Não, pode de Gelson, bem de boa. Conta um pouco sobre você, quem você é, quem você acha que você é? Ninguém. Alguém é. É. Então, sou graduado em filosofia, fiz meu mestrado e doutorado em educação, após me graduei em pedagogia, agora fazendo psicopedagogia. Eu, desde a minha graduação, eu tenho interesse por uma questão de um acidente, eu comecei a pesquisar quadrinhos e uma relação com as aulas minhas de filosofia, e a partir de então eu não parei mais, né, de pesquisar, que foi meu tema do meu mestrado, meu doutorado, meus pós-docs, e as outras graduações também, né, vou fazendo essa relação, né, com quadrinhos e ambiente educacional. Então, o meu foco da minha pesquisa nesses últimos 20 anos, das minhas produções científicas, das minhas obras literárias, então, vou trabalhando um pouco com isso, né, tanto lecionando hoje, formando professores, mas também, né, trabalhando diretamente com alguns alunos de ensino médio, algumas escolas que eu passo, sempre abordando essa temática da cultura pop com a filosofia. Você falou de acidente, o que foi esse acidente aí? Então, como todos, né, licenciados em filosofia, tem que fazer os tal dos estágios obrigatórios. E eu cheguei, isso foi 2004, 2005, eu fui para uma escola onde eu estudei até, fazer meu estágio. Era a única escola na época. Na época a filosofia não era obrigatória, então era assim, raríssimas escolas a terem, né, a disciplina de filosofia. E eu morava em uma cidade do interior, aqui do Rio Grande do Sul, então era mais raro ainda ver a disciplina de filosofia. Então tinha uma escola de EJA à noite, onde tinha lá uma disciplina de filosofia que era para mim observar um professor. Cheguei lá, era um professor de educação física, para preencher a sua carga horária, deram filosofia para ele. Uau! A gente está falando de um período que a filosofia não era obrigatória, né? Então, hoje ainda se discute se é obrigatório ou não. Ou Mas, importante também, né? Ainda tem se isso. discute se ela é importante. Verdade, verdade. E aí, quando ele ficou sabendo que eu ia observar a aula dele, sabia que eu era um estudante de filosofia, ele simplesmente largou a turma para mim. E eu tive que me virar. Eu não tinha como fazer esse estágio 1 de observar, eu tive que ir logo aplicar. E aí foi bem complexo, né? Porque muitas vezes o mundo acadêmico não ensina a gente a ser professor. Né? E o quanto eu estava ali com um desafio. E comecei lá a dar o que é filosofia, né? Mais uma questão de história da filosofia. E na segunda ou terceira semana de aula, a coordenação da escola me chamou, dizendo: os alunos fizeram um abaixo-assinado para sair da escola. E eu, oi? Como assim? Uau! E assim, que as tuas aulas, segundo eles, não está sendo agradável. Tal. A palavra deles era: minha aula era insuportável. Era chata pra caramba. E aí eu, puta merda, né? Eu comecei a xingar eles Tem que mentalmente. melhorar. Xinguei muito mentalmente aqueles alunos. E o bacana foi que eu tinha 60 e... não sei se era 64, 69 alunos na turma. Meu Deus! E o abaixo-assinado tinha mais de 200. Mais de 200 assinaturas. Eu pensei, uou! Então você viralizou ao contrário, né? Foi Pensei assim, cancelado. Jesus multiplicou os pães e eu multipliquei a minha turma, não sei como. Isso é o que? Uns 15 anos atrás? Por aí, a mais.
Antes do cancelamento, você foi cancelado. Olha Isso, só, antes do tá cancelamento vendo? eu fui cancelado. Pioneiro em tudo. E foi naquele momento que eu comecei eu dei a minha aula que eu tinha planejado naquele dia, e fui para casa e fiquei me questionando, assim, caramba, esses alunos não querem nada com nada, não querem aprender e tal. E eu comecei a pensar assim, caramba, isso aqui a minha mãe falava para mim quando eu era adolescente, que eu não queria saber nada com nada e tal. Eu disse, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer, será que eu ia gostar das minhas próprias aulas? Comecei a me rever, aquela questão de me botar na frente de um espelho. E eu sempre li muito quadrinho desde pequeno, me alfabetizei lendo quadrinhos. E sou colecionador, vejo todos os filmes de super-heróis que tem. E naquele período estava saindo, eu acho que era o segundo ou terceiro filme do Homem-Aranha, e eu tinha já o primeiro DVD. E reassistindo o filme, saiu aquela frase que notei o personagem, né, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E foi ali que me deu aquele clique. Eu acho que a filosofia é aquela questão, né? A gente faz filosofia no momento de crise, não no momento que as coisas andam certo, né? Que a crise faz a gente pensar e refletir até conseguir ver melhor as coisas. E eu vi aquela frase, pensei, caramba, quanto tem aqui? Tem Aristóteles, tem Kant, tem Stuart, Hill, então tem as questões utilitaristas. Vou usar isso aqui para levar para a sala de aula. Então eu fui lá, peguei um trecho do filme, levei DVD, peguei trecho dos quadrinhos, garimpei os quadrinhos, tinha isso, xeroquei, dei para todo mundo. E aí levei isso para a sala de aula, todo mundo começou a mirar estranho. Cara, esses caras de filosofia são tudo louco mesmo, trazendo quadrinhos pra gente. Pessoal, todo mundo, cara, assim, me olhou com uma muito estranho. E a gente começou a falar sobre o Homem-Aranha. E ali era uma gurizada estava finalizando o ensino fundamental, tinha de 15, 16 anos. E então, quanto eles pegaram, conheci o personagem, a gente começou a discutir sobre o personagem. A gente ficou 2 a 3 aulas discutindo sobre as ações dos personagens, passando uma parte do filme, as frases marcantes do filme, eu trazia um pouco dos quadrinhos. E o legal é que eu dei um trabalho para eles pensar, né, algumas ações que ali estavam sendo apresentadas pelo personagem, como eles poderiam pesquisar isso, ver isso no dia a dia deles. Fizeram lá um trabalho discutindo sobre isso, essas ações, referente a algumas frases. E depois eu comecei a apresentar alguns filósofos para eles pesquisarem, fazer uma relação. Trouxe a ética de Aristóteles, Kant. E o bacana é que muitos deles, isso era o início ali da Wikipédia, muitos deles foram buscar na Wikipédia filósofos. Mas eu achei bacana que eles foram pesquisar filósofos. Tá? E aí trouxeram Spinoza, trouxeram tantos outros filósofos para que eles tentavam encaixar aquelas ideias daqueles filósofos no personagem. E aí a gente ficou mais 1, 2 semanas debatendo sobre ética, moral, justiça, responsabilidade social e Homem-Aranha. E foi uma discussão muito gratificante, muito bacana. E eu acho que quando terminou a aula, eles chegaram assim, tá, professor, qual é o próximo super-herói que tu vai trazer? E eu disse, caramba, eu fui errado. Agora pronto. Eu tô errado. Eu acho que foi ali por um acidente que nasceu eu como professor, né, e também com um acidente como pesquisador, porque ali me fez eu começar a olhar esses objetos de entretenimento com uma forma diferente, não mais para me divertir, mas sim pensar eles de uma forma didática e também de uma forma filosófica, começar a ver as obras com um olhar mais filosófico. E a partir de então eu não parei mais. Você acha que isso mudou a sua relação com a filosofia? Você, particularmente, não como educador, mas como sujeito filósofo? Sim, me lembrei muito das falas de Platão, que dizia que é possível filosofar sobre todas as coisas. Exatamente, E eu a gente pensei isso. questionava assim, será? E quando eu vi assim, cara, eu tô buscando algumas questões ligadas à filosofia com entretenimento, com algo que ainda hoje muitos questionam, que se tem alguma valia educacional, que é quadrinhos.
Muitos discutem ainda, quadrinhos é literatura. Não, não é uma outra arte, a da arte sequencial, mas o quanto se dizia que quadrinhos é algo, né, abaixo, sem valor, ou por ter desenho é algo infantil. Ou talvez porque o público primeiro foi um público infantil, como, né, o folclore, por exemplo, no Brasil, foi um pouco enviesado ali para uma arquitetura infantil, mas não necessariamente porque ela sempre esteve ali, significa que tem a relação, né? É o Uma papel associação, do né? mito, né? A questão desse, assim, esses ambientes que trazem, que criam mitos, tá? O quanto esta questão é infantilizada, o quanto eu vejo isso muito no Brasil, né? Hoje eu tenho contato com pesquisadores de várias partes do mundo, e o quanto se não tem o mesmo entendimento que nós temos, o mesmo olhar sobre quadrinhos como nós temos aqui no Brasil, né? A gente infantiliza muito estas obras, Sim, a gente não dá o valor como arte, primeiramente, né? Ainda sim. mais pensar, refletir ou usá-los, né, como um material didático. Acho que você trouxe um assunto que quadrinhos me interessam em geral, em tudo, assim, mas você trouxe um ponto que eu acho legal para a gente conversar, porque, né, também tem um sabor filosófico, que é do que é validado como obra de arte. Você falou, né, não é literatura. Será? Não sei também. É algum tipo de novela, né? Algum tipo de Sim. romance, algum tipo de estrutura. Tem uma estrutura narrativa, mas tem uma estrutura narrativa e imagética ao mesmo tempo, que faz com que o quadrinho, na verdade, seja uma coisa para além, né? Assim, o Muito. Walter Benjamin falaria que é um sucesso, né? O sucesso da nossa era poderia ser o quadrinho, né? Ele vem muito junto com o cinema, né? Eles nascem mais ou menos no mesmo período, né? O quadrinho e o cinema têm mais de 100 anos, ambas as artes, e o quanto essa questão imaginética ela é importante. O quanto Sim. muitas vezes o cinema te dá a imagem pronta, o quadrinho tem aquela sarjeta, Uhum. né? Entre um quadro ou outro, a criança ou o leitor, né? Eu como adulto, eu leio muito quadrinho, né, eu acho que dá para ver, né? Tem uma coleção Sim. grande aqui. Aqui é a O, minha. o quanto, né, de um quadro para outro a gente imagina a situação, nós imaginamos a cena. E tem uma outra questão, né, que eu vejo o quanto é uma obra, né, que traz o papel do mito, né, se a gente olhar Joseph Campbell, se a gente olhar lá Aristóteles, né, vai dizer que o quanto o teatro era importante, o Campbell vai dizer o quanto os mitos são importantes, né, muitos historiadores vão falar sobre educação infantil, educação adolescente, né, o quanto as histórias são importantes, né, os contos de fadas, por que eles são importantes, né, porque a gente consegue visualizar nossas situações, né, nesses mundos fantásticos, e a partir disso a gente consegue purificar nossas emoções. O próprio Aristóteles, né, na obra, se não me engano, é a política, A ele vai, poética. a poética, ele vai dizer que o quanto o teatro, né, através da comédia e da tragédia, ela é fundamental para o desenvolvimento humano, né? Que o quanto a gente purifica nossas almas olhando nossas situações corriqueiras dentro daquelas histórias. E a partir dali a gente consegue, né, purificar essas emoções e a partir disso saber como, né, dar o próximo passo. Não é à toa que hoje a gente fala muito assim, vou ler um livro para relaxar, vou pegar um cineminha, uma série para relaxar. O quanto essas obras artísticas elas são fundamentais, né, para a gente se ver na história e a gente se entender. Hoje a gente fala das questões de representatividade, né, o quanto as pessoas precisam se ver dentro dessas histórias e a partir disso, né, conseguir se entender e entender também a sociedade na qual elas estão vivendo. Então eu vejo hoje o quadrinho, o cinema, a série e assim ainda com os jogos, né, elas são objetos de entretenimento muito importantes nessa atualidade, e o quanto elas têm muitas forças, a gente vai ver
essas convenções que estão ocorrendo, né, no mundo inteiro, o Brasil, nessa última década, tendo diversas, tá? E o quanto tem um público muito grande, um público muito fã, tá? Enquanto acho que a gente deixa a bola picando ainda e não pesquisa, né, esse fenômeno cultural que ocorre no mundo já mais de 40, 50 anos, no Brasil em torno de 20 a 15 anos, e o quanto eu vejo que a filosofia ainda está um pouquinho atrasada, a ciência como um todo no Brasil está um pouquinho atrasada, mas para olhar essas manifestações culturais e começar a analisar, pesquisar que fenômenos são esses e quais são os impactos disso nos indivíduos. Enquanto você estava falando, eu pensei assim, o Adorno vai falar aí da indústria cultural e vai falar, né, desse processo da cultura popular, etc., e como isso não é a mesma coisa que arte, não eleva, não produz catarse ou qualquer coisa que seja. Em relação a essa crítica, né, essa postura adorniana, porque não é necessariamente frankfurtiana, né? É uma postura ali específica do Adorno. O que você acha? Eu vou discordar um pouco, né? Porque você vai pegar obras hoje, tipo Eu também. Watchmen, Persépolis, tu vai pegar V de Vingança, ou tu vai pegar tantas outras obras, né? Que são maravilhosas, hoje elas estão tão densas, né? Tão cheio de representatividades, ou até mesmo momento que possa o leitor conseguir fazer esses momentos de catarse, talvez muito mais fáceis do que uma obra densa literária. E eu vejo que hoje, muitas vezes, também essas obras clássicas, elas estão indo para sendo adaptadas para os quadrinhos, para abranger e ter um contato maior com pessoas que muitas vezes, né, uma obra clássica possa estar hoje empurrando ela para fora desse acesso. Mas você acha que essa disseminação massificada é um ponto positivo, não negativo? Sim e não. A gente tem que cuidar, né? Tudo possa se tornar uma arma, como também possa se tornar, né, algo benéfico. Então, o fármaco, né, a gente do tem Platão. isso, assim, porque hoje, quando a gente fala em massa, né, nós vamos ter personagens, né, como a gente vai olhar ali, Marvel, DC, que qualquer criança em qualquer parte do mundo, ou qualquer adulto em qualquer parte do mundo vai reconhecer. Hoje nós temos símbolos, né, como o símbolo do Batman, o símbolo do Super-Homem, eles vão ser reconhecidos em qualquer parte do mundo. É diferente hoje se tu apresentar uma Persépolis, né, se tu apresentar, né, qual quadrinho que eu estava vendo agora? Mega, né, são quadrinhos, né, de uma linha mais underground, que muitas pessoas não conhecem, não têm acesso, somente algumas têm acesso. Mas isso não quer dizer que esses produtos, né, massivos, lógico, eles são fabricados para entreter, para vender, né, para ser um produto do capitalismo. Mas isso não quer dizer que esses produtos não trazem discussões, né, reflexivas. Eu utilizo muito isso. Né? Tem quadrinhos como Superman, Paz na Terra, que é maravilhoso, que está sendo republicado no Brasil novamente. Tá? Batman, Guerra contra o Crime. Né? Agora eu me lembro qual é o da Mulher Maravilha, que traz ali uma questão sobre gênero maravilhoso, que faz a mesma coleção, né, do Alex Inclusive, o Ross. começo da Mulher Maravilha tem várias questões aí, né, sobre libertação sexual, sobre a postura da mulher. Total, essa questão de gênero. Essa questão de gênero é muito... tá lá no cerne, né? Desde Inclusive, o início. quem escreveu Mulher Maravilha era um médico, né? Que fazia. Psicólogo. Que inventou a máquina de mentira, né? Detector de mentiras, isso. Como chama? Detector de mentiras. Isso. E é o mesmo cara que também, né, incentivou o movimento feminista nos Estados Unidos. Mas ele era poligâmico também, né? Também. Tem uma história. Um sujeito interessantíssimo, né? Por bem ou por mal. Tem
tem uma obra dele, tem um filme dele, né, que é Marshall, que é eu maravilhoso, lembro assim, de vale a ter pena. visto. Bom, tem várias questões aí, mas eu acho assim que você estava falando sobre a obra de arte, né, e a massificação e tal, e mercadoria, né, mercantilizar. Eu acho que talvez a gente fez uma construção do que é obra de arte tão purificada que ela não pode ser mercadoria. Num mundo em que absolutamente todas as coisas são mercadoria, né? Então, assim, a gente, né, transformou em mercadoria a obra de arte. E todas as outras coisas, né? Filosofia também, livro também. Então, assim, você tirar a qualidade que alguma coisa possa ter porque ela foi coisificada. Será que a gente deveria ir por esse caminho de olhar pureza em algo que não foi, né, apropriado pelo capitalismo? Não sei se a gente vai conseguir, né? E aí a gente perderia quadrinho, perderia filme, perderia várias outras expressões artísticas que foram, né, coisificadas, reificadas, como o Sim. Adorno vai falar, né? Hoje nós temos que ver, assim, a gente vive numa sociedade capitalista, e os produtos dela criados são resultados desse capitalismo. A gente tem uma questão utópica, né, de tentar qualificar ou desqualificar coisas. Principalmente obra de arte, né? Principalmente o Principalmente que obra. é arte. A É, gente discute aí, assim, o aí que é arte, o que é Aí você perde cultura, quantos anos? Quantos anos que a gente perde o que é obra de arte e não faz arte, e não ou faz olha e arte. fala, Ou não, essa é obra de arte. muitas vezes a gente faz aquilo que a gente está combatendo, né? Que é dividir, né? Separar, viver em bolha, que muitas E vezes critica elitizar o outro também, lado, né? e elitizar também. Então, Você estava assim, falando da sua história, né, com os alunos, eles falam, eu odiei essa aula porque ela não me pertence, sabe? Parece que os alunos estão. Para que isso serve, né? Eu senti isso na filosofia também. Para que eu estou estudando isso? Você não pode ser filósofo, né? Porque eu adorei que você se chama o filósofo dos quadrinhos, porque daí é se apropriar de uma profissão, de uma ação, de um fazer, né? Que a gente é meio que impedido durante os anos acadêmicos, né? Não, você não pode ser filósofo. Filósofo é quem faz filosofia. Pô, mas eu tô fazendo filosofia aqui, a gente tá fazendo o que agora? é verdade. Eu começaram a me chamar de filósofo quadrinhos porque ninguém conseguia falar meu sobrenome, né? Que é Westenfelder. É outro acidente, né? Quando eu comecei a fazer eventos, dar palestras, participar de bate-papo, falar de filosofia, o pessoal chegava assim, Gelson, o filósofo quadrinhos. E aí pegou. Eu demorei muito para aceitar isso. A primeira editora que eu lancei meu livro, ela foi lá e pegou e registrou como marca. Assim, as pessoas não vão te reconhecer, não vão conseguir soletrar ou escrever teu sobrenome, então tu vai ter que ter o nickname, vai ter que ter um negócio, vamos pegar filósofo quadrinhos, pá. Fiquei assim, filósofo, Nossa, o que sou os meus amigos vão achar de mim? eu sou professor de filosofia, filósofo. Mas tu não escreveu livro? Tu não tá produzindo segundo? Tu não tá criando coisa? Então, é filósofo. Poxa, cara, ainda hoje eu fico meio assim, né? Quando fala filósofo quadrinhos, eu já entro lá explicando. Assim, não, mas Eu foi um honestamente acho que acidente. isso é uma lavagem cerebral que a gente recebe na faculdade, principalmente porque eu acho que para fazer filosofia a gente precisa deixar a soberba de lado, né? A gente precisa ser humilde, entender o quanto que você não sabe, o quanto que você precisa procurar eternamente, e é um fato, né? Não, porque eu li isso aqui, isso tá errado. Eu acho que para deixar a gente com uma postura mais filosófica, né? Reflexiva, mas eu também acho que deixa a filosofia num patamar que ninguém consegue mais alcançar também, né? Então a gente fica perseguindo eternamente, e aí só algumas poucas pessoas. O que a gente vai falar para os nossos alunos também, né? Não, você não tem direito de atuar na filosofia, né? Perdão. Isso é complexo, ainda mais a gente está vivendo um período hoje de. Não é nem querer entender o que é filosofia, mas é negar a filosofia. Com certeza, também. A gente tá assim, que filosofia é coisa de esquerda, filosofia é coisa de ateu, filosofia não sei o quê. Então a gente está classificando ou até e negando ela. E negar também a atuação, a universalização, negar a racionalidade, que a gente até pode fazer críticas mas inclusive, eu ia fazer uma outra pergunta, que você falou uma coisa interessante aí, sobre na sala de aula você tá com os quadrinhos e aí pensa, bom, que super-herói que eu vou trazer ou que história que eu vou trazer
para pensar nesses temas. E aí eu pensei assim, bom, vou jogar um tema aqui e aí você dá dica pra gente. Então eu vou falar, por exemplo, vou falar um tema e aí você fala, bom, tem 1, 2, 3, 5, 10 quadrinhos que falam sobre isso e é legal abordar. Você já meio que falou sobre isso, né? Mas pensei na coisa do cabelo, né? No cabelo não, de qualquer coisa que você quiser falar, dá para fazer filosofia em cima, né? Então, eu pensei aqui, primeiro, vícios, principalmente de substâncias, né? Seja de substâncias, vícios, não Tá. necessariamente vício, né? Uhum. Mas vícios de substâncias. Tem algum quadrinho para indicar? Tem um Homem de Ferro no fundo da garrafa, que fala sobre alcoolismo. Tem um outro quadrinho que agora não, aqui no Brasil saiu dentro de outras histórias, que é da Miss Marvel, hoje Capitã Marvel, né? Ela também passa, né, por uma fase de alcoolismo, que ela é expulsa dos Vingadores e tal, e também tem uma questão de gênero ali, assim, porque o Homem de Ferro, quando teve problema de alcoolismo, não foi expulso, e porque ela foi expulsa por ser mulher. Então tem umas questões, assim, bem interessantes. Tem a própria questão aqui no Brasil saiu como Arqueiro Verde e Lanterna Verde, se não me engano é o número 4 da edição. Tem o Ricardito, né, que depois se torna o Arqueiro Vermelho, que é o auxiliar do Arqueiro Verde. Ele está viciado em heroína. Então tem uma fase ali que trata muito bem esta questão. Então, já trabalhei Legal. direto, né, com adolescente, falando sobre isso, palestras direcionadas para isso. E também tem essa questão, né, mais subjetiva, né, do que é o Homem-Aranha usando o uniforme negro, que é o uniforme Venom, né, que também é uma substância extraterrestre. Então tem toda uma questão por trás, porque no período não se podia falar diretamente sobre drogas nos quadrinhos, né, que existia uma censura nos Estados Unidos, que algumas questões não podiam ser faladas nos quadrinhos. E a Marvel trouxe essa questão da criação do Venom, né, para camuflar um pouco, mas também está falando, né, sobre essa questão de uso de substâncias para sentir empoderado, tal, sentir o cara, mas o quanto aquilo vai te prejudicar. Então essa saga, o início da saga de Venom, né, o uniforme negro pós-Guerras Secretas, na Marvel, também traz essas questões. Mas tem vários outros títulos, né, tem títulos underground, né, que muitas vezes não chega ao mercado como esses quadrinhos da Marvel, DC, mas tem muita coisa bacana que dá para ser trabalhado com isso. Massa. E solidão? Nossa! Aí agora tu abriu. Você pode também juntar o quadrinho com o filósofo, para a pessoa já abrir o quadrinho lá recheada. Tem uma fase da Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel, que ela traz essa questão, um pouquinho de depressão. Dá para abordar uma questão de Nietzsche, Kierkegaard, né? Dá para pegar ali, tem umas coisas bem interessantes. Vai ter um outro quadrinho que agora não esqueci, eu tenho Yasmin, saiu acho que ano passado, que é bem interessante, vai falar sobre uma menina, né, muçulmana que está no Iraque, no Afeganistão, quando tem lá uma ditadura teocrática que sequestra as mulheres, né, os familiares dela conseguem sair, ela fica, né, com uma escrava sexual, então trabalha muito bem essa questão mais psicológica, ela se sente só, então tem umas questões ali de gênero também Abandonada, né? Isso, tem umas coisas bem interessantes ali, além de também abordar as questões psicológicas, né, que eu acho que isso é muito interessante, e dá para fazer muitas relações com os adolescentes hoje, com diversas outras situações. Então, esse quadrinho também é bem interessante, porque ele se passa, atualmente, está cheio de flashbacks dela, né? E o quanto ela se sente só, né, dentro dos Estados Unidos, salva, né, mas o quanto ela também está sofrendo outras pressões sociais e psicológicas, né,
por ser muçulmana, por ser fugitiva, o quanto os olhares do outro sobre ela por ser diferente, né? Tem isso, então, o quanto ela traz essa questão de continuar sozinha. Né? Antes ela era explorada sexualmente, agora ela se torna explorada psicologicamente. Tem isso. Muitas questões nos X-Men tem passagens que falam sobre isso, tá? Dessa abordagem mais social, de quanto é um apagamento de pessoas por serem diferentes, isso está muito presente. Tinha uma saga, eu acho que nos Jovens Titãs também, eu acho que traz muito isso, porque quando se trabalha com adolescente, eu acho legal essa questão que quando está abordando algo que o leitor muitas vezes está sentindo, né? Tem muito disso. Bom, agora sim, lembrar de tudo. Não, já foi generoso, já deu um monte de quadrinho pro pessoal ler. O último que eu pensei é poder, né? Mas aí, poder é uma coisa muito ampla, né? Porque todos os super-heróis estão falando de certa forma sobre poder. Então, pensa assim, poder político, né? Esse poder político de dominação, de dominar o outro, etc. Tem o Guerra Civil, que é uma saga maravilhosa da Marvel, que é bem diferente do que aconteceu no cinema. Bem diferente. Eu acho que fala sobre isso. Tem uma questão que eu acho que é bem bacana, que é eu acho que no filme eles não discutiram o suficiente qualquer coisa que fosse sobre as posturas, né? Ela poderia abordar bem mais. Versus, O filme, o Capitão América, Soldado Invernal, acho que traz muito bem essa relação de poder, acho que tem muito isso. Se a gente vai pegar ali Injustice, que é uma obra adaptada dos quadrinhos, trabalha isso. Agora, assim, falar de poder, assim, que dá para discutir muito bem, e essas relações, principalmente a questão, né, de ciências políticas com ética, o Watchmen. Eu acho que o Watchmen é uma obra que tem essa abordagem política muito forte. O Invincible também, né? Tem isso. O próprio The Boys, né? O quadrinho The Boys, eles aprofundam muito mais isso. E olha que curioso, a série é forte, né? Mas o quadrinho eu acho ainda mais. Eu percebi assim que nesses últimos anos, pós-Watchmen, a gente tem uma leva de vários quadrinhos que começam a questionar o que é o super-herói e a possibilidade individual de escolher as coisas. Então, você tem Jupiter Legacy, que também... Sim, Jupiter Legacy traz muito isso. O Invincible também, o The Boys, tem vários que eles estão assim... acho que o Alan Moore é quem começou isso, mas assim, vem nessa de questionar. Quando eu fui assistir o filme do Super-Homem, eu fiquei pensando que ia ser mais uma crítica ao Super... E eu gostei que eles... não, vamos sair desse lugar né, de questionar alguém que tenha muito poder, porque de fato, se o Super-Homem existisse, não acabou, não tem. Né? É a arma mais poderosa do mundo, ia ser uma grande coisa, mas de pensar que ele é bom, né? Ponto. É inquestionavelmente bom e segue em frente, né? Eu vejo assim, a partir dos anos 80, principalmente com a invasão britânica, nós vamos ter muito desses roteiristas que vão dar esse outro olhar, né? Alan Moore é um deles, o Neil Gaiman vai trabalhar muito bem isso nas suas obras, ok? O Neil Gaiman depois a gente descobriu que ele fez merda na vida pessoal, mas o quanto os roteiros deles são muito bons para trabalhar nisso. Vai ter ali o Morrison também, que é um cara que vai questionar essas questões, mas se a gente olhar também, nós vamos ter um pouquinho antes ali, já vamos ter no Homem-Aranha questionando o poder. A frase que norteia a vida dele já tem isso, né? Com grandes poderes traz grandes responsabilidades, e isso vai nortear ele. Sempre tem esse dilema, né, ético, aquilo que eu quero fazer, que eu posso fazer, que agora eu tenho poderes para fazer isso, mas o que eu devo fazer? Então tem esse questionamento kantiano, né, versus virtude, assim, o que eu devo fazer coletivo versus o que seria um bom ganho meu. Tem uma série do Homem-Aranha que o Dr. Octopus,
a troca de corpo não é sim, troca, ele sim. rouba o corpo do Homem-Aranha e fala, eu vou ser melhor do que você como Homem-Aranha. Depois o Peter Parker fala, pô, foi mesmo, né? Mas ele toma várias decisões que o Peter Parker jamais tomaria, né? Porque ele toma decisões egoístas que o Peter Parker nunca pôde, porque ele tem esse imperativo categórico de responsabilidade, né? Tem muito isso. É uma das sagas maravilhosas, assim, da nova Marvel, que, tirando os outros títulos, não foi nada legal, mas esta é Homem-Aranha Superior. Superior, isso. Homem-Aranha Superior, que é muito bacana, trabalha muito com uma questão mais lógica. Então, assim... E aí também é uma coloca saga maravilhosa. uns problemas bons, porque assim, se o Homem-Aranha tem dinheiro, se ele tem uma vida confortável, ele pode ser um herói melhor também, né? Que acho que esse é o pressuposto que o Dr. Octopus sai, né? Ele parte desse princípio, assim. Tem essa questão, assim, se eu estou devendo, se eu tenho algo que eu preciso fazer primeiro, pensar no outro, mas assim, para mim, eu sempre tenho um dilema, tá? O dilema pessoal. No momento que eu não tenho esse dilema pessoal, as minhas ações racionais podem ser mais rápidas, né? E eu consigo salvar mais pessoas. Quase uma briga utilitarista aí, né? Total, ele se torna utilitarista, né? Essa área se torna bem utilitarista. Mas é bacana essa discussão. Desde que eu vi o seu Instagram, eu fiquei assim, me coçando para a pergunta principal. Eu quero entrevistar ele porque eu quero perguntar isso, e aí eu não posso deixar de... Vou pegar os meus 3 quadrinhos favoritos, e aí eu quero que você me fale quais temas filosóficos que eu posso trabalhar ou que a gente pode pensar sobre. Só porque são os meus favoritos. Então, o primeiro... se você não conhecer, eu enfio outro aí no meio, boto o Watchman aqui. O primeiro é o Day Tripper, do Gabriel Bá e do Fábio Moon. Você já leu? Já, muito tempo, já. É dos meus quadrinhos favoritos, assim, me tocou profundamente, assim, eu achei de uma criatividade, de uma narrativa impressionante, assim, né? Sim, eles adaptam, tudo que eles pegam, acho que são muito bons. Eu tenho aqui o Alienista, uma adaptação deles. Legal, massa. A adaptação deles, assim, tá sendo maravilhoso, assim, uau. Nossa, eu não sabia que eles tinham lançado. Eu tenho um que eles adaptaram do Neil Gaiman, como falar com garotas em... Eu acho que eles trabalham muito um ponto mais psicológico nos personagens. Eu acho que dá uma profundeza maior que os super-heróis eu acho que não trazem. Eu não vou lembrar agora muito bem de Day Tripper, que faz muito. Ele pode ter morrido várias vezes, ele tem várias mortes, então todas quase todas as possibilidades. Todas as alternativas em que ele não morreu e tudo que ele pôde ser ou não pôde ser, assim, eu acho. Tem um outro quadrinho que me lembra muito disso, né, que é Layla, eu acho que é muito parecido com Day Tripper. As Mil Mortes, de Layla Starr, ganhou vários prêmios também. É bem parecido, né, que vai morrendo várias vezes, mas o quanto se tem... Eu acho que é um traço dos irmãos, Mon e Ba, essa profundeza psicológica do ser, assim. Eu acho que é muito existencialista, assim, pensar... Eu tô lendo agora o Alienista, quando a gente vai dar esse aprofundamento, assim, tô vendo assim, cara, parece que eu tô vendo algumas questões de Sartre, né, alguma coisa lembra Kierkegaard também, assim, eu acho que eles têm um aprofundamento muito bacana nessa construção, né, desses indivíduos, desses personagens. O quanto eu vou ter que reler novamente Day Tripper, né, para lembrar, se eu me lembro do que tem a história, mas o bom mesmo para a gente fazer uma boa filosofia é ver os diálogos, né, e a partir desses diálogos... Sim. E eu acho olha só, que
que ângulos imagéticos também falam muito, aonde Sim, eles sim, a colocam, própria né? arte, o modo que se coloca, o que está representando aquilo ali. Mas, se eu não me engano, assim, o Mon e o Bari trazem muito essa questão existencialista, Eles assim, são fantásticos. muito forte na Um construção. deles desenhou o Umbrella Academy também, né? Sim, sim, Eu nunca sei sim. qual dos dois, porque se eu Acho que vejo foi o um, Mon. eu compro, não Eu acho que foi o importa Mon. qual. Não, É, mas eu acho que os dois estavam. envolvido? Inicialmente, eu acho que os dois estavam no projeto. Posso estar Ah, falando besteira aqui, mas. eu lembro de ler todo a Umbrella Academy, e aí eu, Nossa, nossa, e aí eu sim, sim. saio Não, não, indo acho que né, qual dos dois, Foi só né? o Bach que Ah, é só o desenhou. Bach. É, Ah, só é, o Bach. isso. O Bach é desenhista, né? O Mon, Tem eu acho que é o um outro roteirista. quadrinho que eu acho assim sensacional por razões infinitas, que é o Fun Home da Alison Bechdel. Não, esse eu não conheço. E Ah, esse para mim eu acho que a Alison Bechdel ela consegue fazer coisas que eu não vejo muito em outros quadrinistas, que é ela tem um outro que chama Você é Minha Mãe, que é Winnicott, Winnicott, a vida dela sendo lésbica e hum, sendo quadrinista. Então nossa, tem tanta coisa. Mas ela escreve, o texto dela escreve e a imagem fala outra coisa. Então ela conta duas histórias ao mesmo tempo, sabe? Assim, é uma, é uma, é um quadrinho assim que me marca muito, assim, não acho foi ela que fantástico. escreveu a Perigosa Sapatas também? Dykes Tá, to Watch Out For. tá. É. Acho que eu vi, Aí ela eu li lançou essa. esse Fun Home, que é sobre o pai dela, que Uhum. se suicida ou morre de alguma forma, e ela vai meio que revendo esse objeto, né, que é esse pai. Eles moram numa funerária, por isso chama Fun Home, não é nem um pouco divertida, é uma funerária. E aí Interessante. ela vai meio que olhando esse objeto que é o pai dela e revirando ele do avesso em público, que é também muito interessante, né? Uma sessão terapêutica em quadrinhos. E passa 5 anos e ela escreve sobre a mãe dela, né? Ah, eu já fiz sobre o meu pai, agora eu vou expor minha mãe. Minha Ah, mãe não é viva ainda. você é minha, Você é você é minha mãe. mamãe, uma coisa assim, É, né? é Acho que eu já vi esse. fantástico, a coisa mais linda do universo. É, É, eu acho bacana quando tem muitos quadrinistas, né, que eu acho que a partir dos anos 2000 está aparecendo muito disso, que começam a trazer um pouco das suas histórias, os seus olhares sobre essas coisas, né? é. Tem um quadrinista espanhol que eu gosto muito, que além de trazer as suas memórias, a sua família, o quanto ele traz também um pouco da história das localidades de onde ele passou, que é o Paco Roca. Hum, É um artista aí premiado. No Brasil não é muito conhecido, infelizmente, mas as obras deles assim são bacanas. Assim, eu me lembro do legal. né, o Já tô anotando. sorriso de um retrato, uma coisa assim, o retrato que a mãe dele vivencia a guerra civil espanhola. E ele vai narrando isso a partir de um retrato de família que era um momento feliz que eles tinham, e ela perdeu esse retrato. Estão lá, ela tem Alzheimer e tal, e se eu não me engano ele é neto, eu não sei se é neto ou é filho, eu não vou lembrar, e o quanto ele vai resgatando essas memórias delas, né, de uma pessoa comum na, na, na Espanha na época dessa ditadura, a ditadura do Franco. Então, assim, o quanto é bacana ver, assim, que a gente vê, assim, o que o político que estava sendo perseguido pela ditadura do Franco sentia. Mas ele vai trazer o quê? Vai trazer a pessoa comum diante do contexto histórico que nós conhecemos, assim, e o que essas pessoas, né, quais são as memórias dessas pessoas. É maravilhoso, e toda a obra dele, né, traz um fato histórico recente do século 20 para cá, e ele se coloca muito. É muito parecido o que o Art Spiegelman fez com o Mouse. Uhum. O Paco Roca ele faz muito disso, assim, e eu tô achando muito bacana. Eu acho que a Alison
Bechdel fez isso, né, com É. agora Mas esqueci, enfiando a Perigosos psicanálise Sapatos, no eu meio gostei. também. Sim, sim, pelo que eu me lembro, assim, que eu li Perigosos Sapatos, ela traz um pouco disso também. Eu acho isso muito bacana, algo bem contemporâneo que tem vindo aí com muitos artistas, né, trazendo esses roteiros. O que é interessante porque a gente pode pensar também na autobiografia como um produto absolutamente filosófico, né? Total! O Santo Agostinho nas Confissões, Rousseau Confissões, nas Confissões, o as Proust, meditações. né? E aí, porque fica no limiar entre verdade e mentira, né? A verdade da ficção, né? A verdade da mentira, a verdade da ilusão e a ilusão da verdade, né? Porque você usa Tem aquela questão que hoje na psicologia se vê muito assim, é verdade porque eu senti, Uhum, né? É a minha a minha verdade percepção, individual. é a E minha aí, que verdade percepção. é essa, né? Que se ela é subjetiva, o que é que a gente vai trabalhar como verdade, né? E é bacana fazer esse tipo de discussão, porque assim, se tu vê as confissões, tu vê as meditações, a gente vai ter essa questão de verdade. Bem, a verdade ela é subjetiva, o indivíduo é subjetivo, mas como eu vou trabalhar essa subjetividade dentro de um coletivo? Exatamente. Então a verdade não existe. Daí começam Então, mas aí a gente essas também, questões. sem a verdade, a gente não tem nada também, né? Sem uma busca, E é aliás, perigoso, sem né? qualquer tipo de relação com o externo, porque senão a gente fica na autobiografia num solipsismo, né? E aí a gente acaba se perdendo do mundo, né? Que tem algum tipo de materialidade, etc. Sim, por isso que eu gosto do Paco Roca, né, que o quanto o próprio Maus, né, que são, a gente vai pegar ali pessoas comuns que passaram por certas situações e qual é o sentimento delas diante de tudo, que como é formado esse coletivo de verdade, principalmente num contexto histórico, né, a gente vai falar sobre nazismo, Sim, muitas vezes a gente vai pegar só alguns recortes, né, e dizer, é isso, sim, e cria um imaginário, uma verdade imaginária para todo mundo. Mas quando tu vai pegar e entrevistar pessoas, né, comuns, simples, que sim. vivenciaram, o olhar delas, né, sobre o acontecido, eu acho que nos dá. Não vai dizer que vamos questionar a verdade, não, mas o quanto a gente começa a rever, tá, tudo aquilo que a gente tem É. como algo pronto, né, como algo isso que é somente esta verdade, principalmente no fato histórico, eu acho isso legal, né, de ter esse olhar de outras pessoas sobre esse mesmo acontecimento, né, outras pessoas que vivenciaram, que sofreram também, né, eu acho isso bacana, assim. Eu fiquei pensando aqui no. Tem um quadrinho do Guy Delis que chama Pyongyang. Eu acho que ele trabalhava em alguma coisa de animação e aí foi para a Coreia do Norte e aí falou: bom, como não pode filmar, eu vou burlar as regras e vou contar como é, mas eu vou desenhar. E eu li há muitos anos atrás esse quadrinho e na hora eu falei: nossa. E aí eu tive a sensação de que eu estava vendo, mil aspas, a Coreia do Norte, como é e tal. E aí, esse ano, saiu um novo quadrinho sobre a Coreia do Norte, de uma sul-coreana. Eu esqueci o nome dela, mas chama Meu Amigo Kim Jong-un. Sim, sim, da E, QS, eu acho. e QS. aí eu fui rever o Pyongyang, porque eu li. E aí eu pensei, nossa, como é subjetivo, né? Ele tá trazendo uma visão muito fina ali, muito específica, do mesmo jeito que quando eu tô lendo uma sul-coreana falando da Coreia do Norte, também tem várias coisas ali, vários discursos que parecem objetivos, mas que não são, né? Não tem como você ser sul-coreano e ser, né, imparcial em relação ao que é a Coreia Sim, do Norte, né? sim, sim. Inclusive, ela conta umas coisas do tipo que eles ficam xingando os norte-coreanos e quem xingar melhor ganha prêmio, né? Quando ela era criança, então, interessantíssimo. Tem um quadrinho que eu estou lendo agora, que é Os Anos de Allende, né, que vai falar sobre aqueles primeiros anos do governo Allende até ter o atentado e o golpe militar de Pinochet.
Que e é um jornalista, né, norte-americano que está, né, no Chile para cobrir as eleições. Ele acaba ficando no Chile e ele se envolve muito, né, com as pessoas, os militantes ali. Ele vai dar um panorama de alguém de fora que me lembra muito de Austin Garner, né, quando ele fala assim que o filósofo é aquele que fica na ponta do pelo. Eu vejo muito esse cara ali, né, na ponta do pelo, observando todas as coisas, né? Então não é imparcial, né? É só outra. Não é imparcial, mas é um outro ponto de vista. Talvez inverter o objeto, né? Como a gente estava falando, olhar de outro ângulo. Que a gente tem assim, ou um lado ou o outro, e esse quadrinho tá dando uma outra visão, né? De uma questão mais ampla, sobretudo, mostrando os dois lados, porque assim, ele é norte-americano, então ele tá lá na embaixada, a embaixada mostrando os interesses americanos, tu é americano, bababá, não sei o quê. Só que todo mundo desconfia que ele é da CIA, que tá ali, mas ele não é, ele é simplesmente um jornalista mesmo, meio riponga e tal. Que massa. E eu achei isso muito bacana, assim, eu queria até descobrir se isso é baseado em fatos reais ou não, se isso é uma biografia ou não. Porque a adaptação é muito boa, muito boa. Olha, eu amei, eu já anotei todas as suas indicações aqui, quero mais depois no off, mas eu vou acabar a entrevista porque, né, assim, senão a gente fica horas e horas aqui, interessantíssimo, tanta coisa, muito, muito maravilhoso. Eu queria acabar essa entrevista perguntando para você a pergunta que eu quero que seja uma pergunta que eu pergunte para vários entrevistandos, que é: por que filosofar? E aí, responda como você bem entender. É uma pergunta de sacana, uma pergunta de inclusão. É a mesma coisa, por que viver, né? Exato. Olha, é a mesma coisa, né? Eu sempre fico, nas primeiras aulas de filosofia, eu sempre falo como, né, o que é ser humano, né? Qual é a origem do latim, homo sapiens, que significa homo sapiens, né? Homo que sabe que sabe. Então, se tu sabe o que sabe, tu pensa. Então, se para tu pensar e poder lapidar, né, não é o louco aquele que busca filosofia, é algo quase natural. Então eu vejo assim, né, assim, por que filosofia, por que vida, eu acho. São duas coisas que eu acho viver, né? Porque filosofar. Encaixa, né? Encaixa. Porque a vida é dolorosa. E mais dolorido que a filosofia não tem outra coisa. Muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo, pelas dicas, pela conversa que foi incrível. E queria falar para você que conseguiu assistir a gente até o final, não foi tão difícil, porque foi incrível esse papo, que se você quiser ser entrevistado por mim, pode mandar aí pelo Genefil, pode mandar uma mensagem e a gente marca um bate-papo e conversa sobre o que você tem a dizer. Se você tiver alguma coisa a dizer. Então, obrigada, gente. Tchau, até a próxima.